Agora vamos a uma parte algo mais complexa, mais fundamental. Uma importante vantagem das regras de identificação para nomes próprios é que elas permitem explicar a rigidez dentro do descritivismo. Na mais intuitiva definição de Kripke, um designador rígido é um termo que se refere ao mesmo objeto em qualquer mundo possível no qual esse objeto existe. Eu diria definidamente existe, para dar lugar a margens de indeterminação, a vaguidade. É assim com os nomes próprios. O nome próprio Aristóteles se refere a Aristóteles em todos os mundos possíveis nos quais Aristóteles existe. Já as descrições definidas são, diferentemente, designadores acidentais ou flácidos, isto é, elas se referem a diferentes objetos em diferentes mundos possíveis. Por exemplo, o amante de Erfilis. Em nosso mundo, o amante de Erfilis se refere a Aristóteles. Irá se referir a Teofrasto em um mundo possível no qual foi Teofrasto e não Aristóteles quem caiu nas graças de Erfilis. Contudo, o nome Aristóteles, por ser um designador rígido, continuará sempre a se referir ao Aristóteles. Embora Kripke não diga isso em todas as letras, a única maneira que a teoria causal histórica tem de explicar esse fenômeno é metafísica. No batismo, a essência indizível do objeto é misteriosamente captada, e essa essência continua sendo a mesma em qualquer mundo possível. Ela tem de ser indizível, porque se ela for dita em palavras, nós referiremos a ela via descrições, voltando a cair no pântano do descritivismo, e a teoria causal, feita para salvar-nos dele, de pouco nos terá servido. Ora, eu quero mostrar que a adoção da regra RMI, regra metadescritiva, como a forma geral das regras de identificação dos nomes próprios, oferece, primeiro, a chave para uma explicação não metafísica da identificação do objeto. Segundo, uma explicação mais satisfatória da razão pela qual nomes próprios são designadores rígidos, ao passo que as descrições definidas são designadores acidentais. A primeira é algo óbvia, porque ela irá fazer recursos a conjuntos de critérios, a constelações criteriais variadas que permitirão a aplicação da regra na medida em que forem suficientes para essa aplicação da regra de identificação. Agora, a segunda merece uma explicação que será mais complexa. Se a regra de identificação de um nome próprio for deitada, digamos, e transformada numa descrição definida composta, essa descrição será um designador rígido, uma vez que a regra define as condições de aplicação do nome em qualquer mundo possível no qual o objeto exista. Assim, eu posso transformar a regra de identificação para Aristóteles na seguinte descrição definida composta: o homem que satisfaz suficientemente, mais do que qualquer outro, as condições de ter nascido em Stagira em 384 a.C., de ter vivido parte de sua vida em Atenas e morrido em Chalkis em 322 a.C., e ou de ter sido autor das ideias mais importantes do opus aristotélico. Isso é uma descrição definida rígida, uma vez que define a aplicação do nome próprio em qualquer mundo possível. Já as descrições definidas pertencentes ao feixe não precisam se aplicar sempre ao mesmo objeto ao qual se aplica a regra de identificação, sendo por isso, relativamente a ela e ao nome próprio, acidentais. Para oferecer uma explicação mais precisa, adotaremos a distinção wittgensteiniana entre critério e sintoma. O critério é aquilo que, uma vez dado, garante a existência da entidade designada. Essa seria a definição de critério. O critério é definitório. Já a definição de sintoma seria aquilo que, uma vez dado, torna provável a existência da entidade designada. Quer dizer, supondo que seja dado, o critério garante, enquanto que o sintoma apenas torna provável. Exemplo:
febre cíclica, de 12 em 12 horas, digamos. É um sintoma de malária. Provavelmente a pessoa tem malária se ela apresenta essa febre cíclica. Mas o Plasmodium falciparum, se for encontrado Plasmodium falciparum no sangue da pessoa, isso será um critério de malária. A pessoa possui malária, porque é o causador da doença. Aplicando ao nosso caso, nós podemos dizer que a regra de identificação do nome próprio gera os critérios que, quando satisfeitos, garantem a existência do objeto. Essa é a razão pela qual o nome próprio é um designador rígido. Dado o objeto, o nome garantidamente se aplica. Enquanto as regras de aplicação expressas pelas descrições definidas de um feixe oferecem apenas sintomas probabilizadores da aplicação do nome próprio ao qual as associamos. Essa é a razão pela qual essas descrições são designadores acidentais. Ou seja, quando aplicamos um nome próprio, o seu objeto, uma vez dado, deve necessariamente satisfazer os critérios gerados pela regra de identificação. Já quando aplicamos uma descrição definida, os sintomas, uma vez dados, apenas probabilizam a aplicação do nome próprio a ela associado. Como, por exemplo, Aristóteles, que nasceu em 384 a.C., em Sagíria, etc. Uma vez satisfeito o critério dado pela regra de identificação de Aristóteles, ele garante a aplicação do nome. Agora, se tudo que eu sei de Aristóteles é que ele fundou o Liceu, esse sintoma apenas probabiliza a existência de Aristóteles no mundo possível em questão. Considere a versão descritiva da regra de identificação para Aristóteles. Aristóteles é o homem que satisfaz suficientemente e 3 mais do que qualquer outro a condição 1 de ter nascido em Estagira em 384 a.C., ter vivido parte de sua vida em Atenas e morrido em Chalcis em 322 a.C., e ou de ter sido autor das ideias importantes do opus aristotélico. O termo à direita da sentença de identidade, 1, é uma descrição definida rígida, pois é intuitivamente aplicável em todos os mundos possíveis nos quais Aristóteles existe e só neles. E 1 é também uma sentença necessariamente verdadeira, pois é definitória, é analítica. A regra de identificação para Aristóteles se aplica sempre que ela é capaz de gerar critérios para a sua aplicação, os quais, uma vez dados, garantem a aplicação do nome. Por exemplo, se no mundo possível M1 Aristóteles nasceu em Estagira em 384 a.C. e morreu quando criança, e ninguém escreveu o opus aristotélico, temos um critério para a aplicação da regra de identificação. Ela se aplicará necessariamente. Mas é diferente com a descrição o amante de Erfílis, pois ela pode se aplicar a qualquer pessoa que no mundo possível tenha amado Erfílis. A propriedade de ser o amante de Erfílis apenas probabiliza a aplicação do nome próprio Aristóteles, é um sintoma, é a razão pela qual essa descrição é um designador acidental. Essa explicação nos permite fazer uma previsão que a teoria causal dos nomes próprios não é capaz de fazer, demonstrando seu maior poder explicativo. Ela nos permite prever que descrições que não vêm associadas a nomes próprios são facilmente interpretáveis como rígidas, enquanto descrições associadas a nomes próprios precisam ser acidentais. Afinal, é pela relação com regras de identificação de nomes próprios que nós explicamos a acidentalidade das descrições, sendo por isso que elas só nos dão sintomas probabilizadores da aplicação do nome. A flacidez da descrição só existe relativamente à rigidez do nome próprio. Considere as seguintes descrições definidas, todas elas associadas a nomes próprios: o amante de Erfílis, a cidade de luz, a dama de ferro, a águia de Aia. Claro que elas são acidentais, pois elas podem se aplicar a objetos diversos em diferentes mundos possíveis. Há mundos possíveis nos quais o amante de Erfílis foi Aristarco, onde Paris foi destruída no século XIV e nunca se tornou a cidade de luz, onde Margaret Thatcher foi uma delicada dona de casa, em que o navio que levava Rui Barbosa à Suíça naufragou no mar profundo antes que ele se tornasse a águia de Aia. Por que essas descrições são acidentais? Resposta elementar: porque nós as associamos frouxamente a nomes próprios como membros
de seu feixe de descrições, podendo a referência rígida do nome próprio, estabelecida pela regra de identificação, facilmente divergir da referência destas descrições tomadas em isolamento. Vejamos agora o caso de descrições definidas que não são associadas a nenhum nome próprio. O assassinato do arquiduque Ferdinando em Sarajevo em 1914, o terceiro regimento de cavalaria de Sintra, a última idade do gelo e o ponto mais oriental da América do Sul. Todas essas descrições podem facilmente ser interpretadas como sendo designadores rígidos. Por exemplo, em qualquer mundo possível no qual o evento do assassinato do arquiduque Ferdinando em 1914 ocorra, não importando que uma outra pessoa o tenha assassinado ou por que meios isso tenha acontecido, por estrangulamento, por envenenamento, por tiro, por afogamento, por seja lá o que for. Esse evento é referido por uma descrição rígida. Por quê? Resposta elementar. Porque essa descrição não possui nome próprio a ela associado, não podendo sua satisfação ser vista como um mero sintoma probabilizando a aplicação de nome próprio. O mesmo acontece com as outras. Mesmo no mundo possível no qual o terceiro regimento de Sintra viesse a existir mais tarde ou antes, com outros homens e cavalos, onde a Era do Gelo tivesse acabado há 100 mil anos atrás, ao invés de há 10 mil anos, onde a Terra do Fogo fosse enviesada para o Oriente e o ponto mais oriental fosse nela, na Terra do Fogo e não em João Pessoa, essas descrições continuariam a se aplicar, pois em todos esses mundos possíveis essas descrições designam respectivamente o mesmo evento, a mesma instituição, o mesmo processo, o mesmo ponto. Aqui, considerando que um ponto pode se deslocar permanecendo o mesmo. Essas descrições, na verdade, abreviam regra de identificação com suas descrições fundamentais da instituição, do evento, do processo e do ponto respectivos, instituição e processo respectivos, nesse sentido funcionando como nomes próprios.